Vocês que estão aí, qualquer coisa, vocês interagem aí. Se tiver alguma dúvida, essa é a outra maneira da gente estar lendo o texto. Eu vou iniciar hoje, depois a gente vai continuar com mais alguns exemplos. E aí hoje seria a introdução aí a essa. Apesar que eu já falei na semana passada, né? Eu falei um pouco sobre a introdução socioliterária da Bíblia, né? A leitura socioliterária. Então hoje seria para a gente poder aprofundar um pouco mais. A gente vai ter outros materiais que eu estava também falando sobre isso. Eu botei lá no grupo, né, semana passada, alguns livros que vão estar trabalhando sobre essa temática, e aí vale a pena. Essa forma de leitura é uma das mais modernas que a gente tem, procura usar, né, a questão literária e a sociologia, que são ciências aí importantes para a gente tentar entender o processo de formação dos livros, né? E a Bíblia, sendo um livro antigo, nada melhor do que ter esse tipo de abordagem para poder ajudar, né? Então a gente viu, né, diacrônica, anacrônica, assincrônica, e aí agora essa nova abordagem que é a socioliterária. Socioliterária, ela estaria muito próxima da diacrônica, né, que faz esse estudo do desenvolvimento do texto. Contudo, ela vai ter uma ênfase muito forte na questão histórica e social em que o texto foi produzido, né? O meio que ele foi produzido, a quem ele é destinado, as questões políticas, sociais, econômicas que fundamentaram o processo de construção desse texto. Então, entender esse meio ambiente, né? Tem até um termo na exegese que é o Citizenleben, que é onde foi feito o texto, né? É importante. Então, nesse texto hoje, a ideia é a gente tentar conhecer e entender um pouco mais dessa abordagem. A abordagem anacrônica, ela não está preocupada com o ambiente que o texto foi produzido. Por quê? Porque ela acaba deslocando os sentidos, né? A sincrônica parte basicamente da leitura do leitor, da interpretação do leitor. Então, também acaba não tendo muita interferência desse processo formativo. Então, a gente teria uma proximidade aí realmente com a leitura diacrônica, né? Então, vamos lá. A análise socioliterária do Novo Testamento é uma abordagem que busca compreender os textos bíblicos dentro do contexto sociocultural e histórico, em qualquer histórico em que foram produzidos. Essa perspectiva analítica fornece importantes insights sobre a mensagem e o significado original dos escritos neotestamentários. Então, quando a gente tenta entender qual é o ambiente, né, que produziu o texto, como que eram os seus autores, né, como que eram os leitores, como que eles viviam, que questões, né, estavam presentes ali no ambiente. Isso é uma abordagem, né, associada a essa questão da sociologia. A sociologia vai ser uma ciência muito utilizada por essa abordagem, né? A economia também, né? Então são abordagens que vão estar utilizando essa leitura. Então, por exemplo, quando fala da mulher, da criança no Novo Testamento, qual era o papel da mulher? Qual era o papel da criança? Como é que eles eram vistos? Eram vistos como pessoas frágeis que precisavam de atenção, né? A questão da esmola, por exemplo. A gente vê o Novo Testamento falando muito de dar esmola. E hoje a gente fala que é errado dar esmola. Será que se eu não der esmola para quem me pede na rua, eu estou em pecado? A questão é analisar a cultura e a sociedade daquela época. Naquela época não tinha INSS, não tinha um governo que tinha uma estrutura social, política, econômica voltada para os mais pobres. Então, hoje, né, independente do governo, se é direita, centro ou esquerda, você tem entidades, você tem programas que tentam levar a criança para a escola, dar auxílio para desempregado. Naquela época, não. Então, naquela época, a forma de sustentar aqueles que estavam à margem da sociedade era dando
esmolas. Então, hoje, você está passando na rua e vem um cracudo, vai e pede uma esmola para você. Você não dá. Porque você sabe que ele vai usar aquilo para usar droga, de repente. E aí você fica, né, receoso, tô pecando, não. O contexto social é diferente. Por exemplo, você vê uma criança vendendo bala, tá a mãe sentada lá no meio-fio, com três, quatro crianças, que às vezes tem mulheres que até alugam essas crianças, para poder vender bala, vender doce na rua e no final do dia ter um dinheiro, né? Aí você não compra bala, estou em pecado. Não, a estrutura social é outra. Inclusive, essa mulher tinha que ser presa por estar fazendo isso com a criança. Que a criança hoje, não de hoje, né, há muito tempo, a escola, que deveria ser lugar para ela aprender a ler e escrever, virou um ambiente que ela vai ter alimento, vai ter roupa, né? Vai ter assistência social. Então, se essa mulher tira essa criança da rua e coloca na escola, a criança ia ter o sustento dela. Na época de Jesus não era assim. Se os pais não tivessem dinheiro, se os pais não trabalhassem, a pessoa ia ficar largada na rua, ia morrer, né? Então, a esmola, na época de Jesus, era o recurso que se tinha aí para poder fazer a justiça social. Então, isso não quer dizer que eu vou estar dando esmola para todo mundo na rua hoje. Até por causa do perigo, né? Eu, às vezes, quando eu tenho dinheiro trocado, eu até deixo no bolso, mas não abro carteira na rua. Porque se abre a carteira, a pessoa pega e sai correndo, é uma situação complicada. Então, analisar esse contexto social nos ajuda a interpretar o texto de maneira adequada. Então, eu devo ajudar os mais pobres? Devo ajudar os mais pobres. Eu devo ajudar as pessoas que estão à margem na sociedade? Eu devo ajudar as pessoas que estão à margem na sociedade. Então, analisando o contexto, o que eu vou entender? Eu preciso ajudar os mais pobres, né? No caso desses exemplos que eu estou dando em relação à esmola. Agora, dar esmola para uma criança que está vendendo bala no sinal não é necessariamente obedecer o texto bíblico. Né? Eu posso estar coadunando aí com um sistema de exploração de menor e achando que eu estou fazendo uma coisa boa. Então, nessa abordagem socioliterária, nos é dada ferramentas para que eu possa analisar o texto como um todo. Existem alguns livros, um dos livros que eu mostrei para vocês semana passada é Jerusalém no Tempo de Jesus, né? Nesse livro, ele vai fazer essa análise social, né? Vai estar trabalhando essa perspectiva. Acho que não vai dar para ver. Esse verdinho que eu botei lá no grupo. Tem que tirar esse fundo aqui. Acho que a gente viu sim, Ricardo. Viu, não viu? Mas É, vai depois eu lá. vou tirar esse fundo aqui, porque aí dá para ver. Então, é uma ferramenta para poder tentar entender o ambiente de produção do texto, certo? Então, a análise socioliterária é muito importante. Por exemplo, na próxima aula, em TBNT, a gente vai falar de Apocalipse. Entender o ambiente que o texto de Apocalipse foi produzido é importantíssimo. Para quê? Para que eu não saia por aí dizendo que o livro está falando do fim do mundo. Porque o Apocalipse não fala do fim do mundo. O Apocalipse não fala que a gente vai ter doenças. O Apocalipse não está falando de pragas. Porque isso aí sempre teve, sempre vai existir. Enquanto tiver a humanidade, sempre vai ter doença, sempre vai ter praga, sempre vai ter alguma coisa acontecendo. Sempre vai ter um fenômeno natural que vai atrapalhar o cotidiano das pessoas. Mas o contexto que Apocalipse foi escrito é um contexto de perseguição, de morte, né, de muita dúvida em relação ao governo na época, né, o Império Romano. Então, ele vai estar escrito, né, com símbolos e imagens para proteger os leitores, para proteger os escritores, e não mensagens decodificadas que falam do futuro. Então, entender esse ambiente de produção nos ajuda, né, a não falar besteira por aí. As próprias cartas de Paulo, né? Porque Paulo foi missionário, porque Paulo ficou preso. Como que era essa prisão? Como é que eram essas viagens? Né, uma viagem que hoje a gente faz aí de carro, né, em 5, 6 horas, poxa, eles levavam semanas para fazer, né? E isso demandava tempo, não era uma coisa simples, falta de segurança nas estradas, né? E às vezes a pé, sem
sem um meio de transporte e tal. Então, entender isso é parte dessa análise socioliterária. Então, vamos lá. Ó. Características aí, né? Primeiro, ênfase no contexto histórico e social. A análise socioliterária examina minuciosamente os aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais que moldaram a produção dos textos do Novo Testamento. Vamos pensar em Paulo. Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo, era um cidadão rico, com poder, com autoridade, junto ao Sinédrio, fariseu, provavelmente casado, tinha a profissão, era fazedor de tendas, provavelmente sua família devia ter uma espécie de fábrica, né? Ou coisa assim, pessoas para trabalharem para eles. Paulo era cidadão romano, ou seja, ele comprou, né? A família dele comprou a cidadania romana, ou seja, ele veio de uma família abastada, e aí ele aceita Jesus e perde tudo isso. Perde autoridade, perde poder, né? Ele perde o status. E aí passa a ser perseguido e acaba morrendo. Né? Segundo a tradição, foi decapitado como cidadão romano. Ao analisar o contexto de Paulo, ao analisar o ambiente, né, em que Paulo vivia antes e depois da conversão, quando a gente vai ler lá 1 Coríntios 7, né, que o pessoal usa para falar da lei da semeadura, aquele que contribui muito ganha muito, contribui pouco ganha pouco. A gente vai ver que quem interpreta dessa maneira é, no mínimo, ignorante. Porque Paulo, ele, ao aceitar Jesus, a primeira coisa que ele perde é status, é poder, é dinheiro, é bens. Ele tem que trabalhar. O cidadão romano, quando ele tinha que trabalhar, assim, era uma coisa. O trabalho era para o escravo, o trabalho era para as classes minoritárias, era vergonhoso. Então, Paulo, quando ele aceita Jesus, ao contrário, ele não fica rico, ele fica pobre. Ele passa a viver de doação. Alguém que era dono de uma fábrica, agora ele tem que trabalhar com outros operários. Né? E provavelmente Paulo não tinha as mãos calejadas como os outros, né? Não tinha a face calejada como os outros. Alguns dizem que ele era feio, né? Mas ele não devia ter aquele aspecto de peão como os outros. Então, tudo isso é humilhante. E aí alguém vem e fala essa besteira da lei da semeadura que Paulo vai escrever. Paulo mesmo não viveu isso, né? E o texto também não fala sobre isso. Tudo isso por quê? Porque a pessoa não entende o contexto histórico e social que o texto foi produzido e que o autor viveu, né? E a vida do autor. Então é importante a gente fazer essa análise, né? Buscar ferramentas, textos, materiais. Eu tenho alguns livros aqui que, por exemplo, falam especificamente da vida de Paulo, né? Fazem pesquisas sobre Paulo, como era o ambiente em que Paulo viveu, como deveria ser a questão da família, né? A recepção dele em relação aos outros cristãos, e tudo isso vai ajudando a gente a ter uma visão mais ampla do autor. Quando eu consigo entender o autor, eu vou conseguir entender o texto. E aí eu não vou ficar falando papagaiada por aí, tá certo? Então, essa ênfase é muito importante nesse tipo de análise. Segundo, compreensão das convenções literárias. Essa abordagem leva em conta os gêneros literários, as formas de expressão e as técnicas narrativas utilizadas pelos autores bíblicos, relacionando-os com o seu contexto. Eu falei antes de Apocalipse. Apocalipse, ao ser escrito, ele utiliza a geometria judaica, a apocalíptica judaica, são gêneros literários específicos, com características específicas. Os evangelhos são um gênero literário específico. As cartas são um gênero literário específico. Dentro das cartas, dentro dos evangelhos, eu tenho hinos, eu tenho parábolas, eu tenho narrativas. Então, cada um desses textos e desses gêneros tem um objetivo, tem um propósito, tem uma forma de se apresentar. Tudo isso tem que ser levado em conta quando a gente vai estar analisando um texto, né? Possui um aspecto doutrinário ou não.
O texto narrativo ele vai apenas narrar a história, né? Ele não vai ter outro objetivo. Já o texto doutrinário vai falar de comportamentos que eu devo repetir. Então, de que maneira eu vou estar avaliando isso? Lembrando, com bons comentários, comentários exegéticos, né? Textos que realmente vão me ajudar a entender não só o texto em grego, mas também o ambiente que esse texto foi produzido. Isso é muito importante. Outra questão, né? Estudo do mundo social dos primeiros cristãos. A análise busca reconstruir o mundo social e as estruturas de poder dentro das quais a comunidade cristã primitiva estava inserida. Eu tenho alguns livros aqui também sobre Atos, né, sobre a comunidade primitiva, sobre aquele ambiente ali, né, em torno desses primeiros momentos da morte de Jesus, entender como que eram as igrejas primitivas, porque nós não temos uma igreja primitiva, né? Nós temos várias igrejas em vários locais, em várias cidades, com jeitos, formas diferentes, com grupos diferentes. Então, você comprar um comentário de Éfeso, você vai estudar a cidade de Éfeso. Você comprar um comentário de Tessalônica, de Tessalonicenses, você vai estudar a cidade de Tessalônica. Por quê? O desafio dos cristãos em Tessalônica era diferente do desafio dos cristãos em Éfeso. As heresias, a cultura, as religiões, as perseguições eram diferentes. E entender isso é importante, né? Exemplos do Novo Testamento. Um exemplo clássico é a análise do Evangelho de Marcos, que revela como o autor emprega diversas técnicas literárias para retratar Jesus como um líder messiânico que desafia as estruturas de poder do Império Romano. O Evangelho de Marcos ele vai ser escrito a partir, né, do testemunho de Pedro. João Marcos não era discípulo de Jesus, então ele escreve com base no discurso de Pedro, e ele vai apresentar Jesus como filho de Deus inicialmente, né? E ele vai reunir as histórias que Pedro conta para justamente demonstrar que Jesus é esse filho de Deus que veio não apenas trazer a salvação, mas desafiar também essas estruturas que impedem, né, o seguidor aí de Jesus de viver essa fé. Então, o Evangelho de Marcos ele é mais curto do que os outros evangelhos. O Evangelho de Marcos, por exemplo, ele vai usar as palavras em aramaico, que outros não vão usar. Então, por que, que ele faz isso? Isso tem a ver com o objetivo dele. O Evangelho de Marcos é escrito para os romanos, né? Então, você vê que é um texto mais leve, mais direto, mais objetivo, sem apelar demais para as tradições judaicas, né? Obviamente tem, mas não apela tanto quanto o Evangelho de Mateus. Então, procurar avaliar isso nos ajuda a entender as diferenças. Cada evangelho tem o seu objetivo, cada livro tem o seu objetivo. Por quê? Porque isso tem a ver com os seus autores, com os seus destinatários, né? Outro exemplo é o estudo do livro de Atos, que mostra como Lucas descreve o surgimento e a expansão do cristianismo primitivo, em meio ao mundo dominado pelo Império Romano e suas instituições. Então, o livro de Atos não é um livro de história como nós o conhecemos, na ideia de história contar fatos. A historiografia grega, né, ela reúne ideias, reúne, né, acontecimentos, mas ela não está muito apegado aos fatos, está mais apegado às ideias. Então, eu não tenho como provar e evidenciar todos os fatos narrados em Atos, até porque a ideia não é essa. Ah, os caras pregaram lá em Atos 2 e 3 mil homens se converteram. Como? Cara, imagina numa sala, né, trazer aqui para um ambiente escolar, numa sala com 35 crianças de 12 anos, para um professor falar é uma dificuldade, imagina num ambiente fechado 3 mil pessoas. Aí a pessoa está lá falando e todo mundo ouve, todo mundo se converte, todo mundo fala a mesma coisa ao mesmo tempo. Obviamente que não aconteceu dessa forma. Ah, Ricardo, mas é o poder de Deus. Esse argumento não é para a nossa aula. Porque não é assim que o texto está querendo dizer. O texto está querendo dizer que as pessoas se converteram. E foi muita gente, a partir daquele momento. Né? Mas não necessariamente dizer que foi ali, naquela hora, daquela forma.
Por quê? Porque a característica literária da historiografia grega não é igual à nossa. A nossa própria história é mentirosa, né? Que todo mundo aqui sabe muito bem que Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil. Mas a gente aprende isso, né, até o final aí do primeiro grau, né? Antigo primeiro grau. Hoje é a primeira fase aí do ensino fundamental. Então, os próprios livros de história que a gente tem hoje, pleno século XXI, continuam contando muita coisa que não vou dizer que não é verdade, né? Mas que é uma inverdade. E Atos, obviamente, não é um livro de mentiras, mas não é um livro de história, de arqueologia, é um livro de fé. Então, isso a gente tem que levar em conta quando estiver analisando esses textos. Beleza? Gente, dúvidas, perguntas? Está dando para entender essa abordagem até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Principais passos para análise socioliterária. Primeiro, identificação do contexto histórico e social. Examinar os dados históricos, geográficos, políticos e culturais relevantes para compreender o ambiente no qual o texto foi produzido. Eu vou depois botar no grupo alguns livros, alguns exemplos de livros que podem nos ajudar. Por exemplo, eu falei agora de Paulo. Tem um livro da Paulinas e da Paulus também, que é Paulo, o apóstolo que trabalha. Ele vai falar do ambiente que Paulo viveu. Vai tentar tecer aí uma biografia de Paulo. Eu tenho alguns livros aqui que falam sobre a sociedade na época de Atos e Lucas, né? A Ásia Menor na época, no primeiro século. Então, esses materiais são materiais que vão ajudar a você ter uma visão sobre esse ambiente sociocultural, né? Porque, assim, não adianta você ler o texto da Bíblia e falar, já sei como viveu. Não vai saber, né? Então, eu preciso de material para essa pesquisa. Segundo, análise dos gêneros literários. É um evangelho? É uma epístola? É uma parábola? É uma narrativa? Gêneros literários importantes. Porque a partir da identificação do gênero literário, eu vou saber como abordar esse texto, como lidar com esse texto. Esse texto está dizendo para eu repetir isso. Por exemplo, tem um texto lá nos Evangelhos em que Jesus fala que essa casta de demônio só sai com jejum e oração. E aí muita gente acha que só pode expulsar demônio se tiver em jejum e oração. Se você acredita em demônio e acha que só pode expulsar com jejum e oração, é um problema, porque quando é que o demônio vai aparecer? Você não tem como saber. Né? Não tem, hoje à noite eu vou na igreja, vai ter demônio, então eu vou em jejum e oração. Não é isso. Jesus não tá dizendo que eu tenho que ter jejum e oração para isso. Jesus está falando que o enfrentamento a esse tipo de força é uma questão espiritual, né? É uma questão de fé, é uma questão de comprometimento constante, contínuo. Esse texto, inclusive, é uma inserção, ele não está nos documentos mais antigos. Então, se você não faz jejum, se você não vai para o monte, não quer dizer que você não vai expulsar demônio, até porque o que expulsa o demônio é o nome de Jesus, né? Então, ao ler um texto desse, eu vou estar menos preocupado com a questão ritualística e mais preocupado com a espiritualidade. O que Jesus está falando é necessário estar espiritualmente sadio para poder lidar com forças dessa natureza. Então, se você é uma pessoa que não está espiritualmente sadio, não vai se meter em expulsar demônio, porque vai levar a coça. Então, assim, não quer dizer que eu tenho que fazer jejum. Não quer dizer que eu tenho que ir para o monte. Mas se eu fizer jejum e for para o monte? Não, tudo bem, não tem problema. Mas não é o jejum e o monte que expulsa, é a espiritualidade sadia. Que a pessoa pode fazer jejum e ir para o monte e ser um pilantra. Isso não quer dizer nada. Então, é muito mais do que o ritual. Né? Então, a análise do gênero literário, a análise do texto, me ajuda a compreender as dimensões importantes disso. Eu até conto lá na minha igreja a experiência que eu pastoreava a igreja na comunidade de São João, e eu fazia lá um trabalho para tentar levar o pessoal viciado em droga para centro de recuperação, né, e tal. Então tinha um rapaz que eu conhecia lá,
Aí eu estava um dia na rua lá fazendo visita, né, conversando lá com o pessoal, junto com o membro da igreja, e veio esse rapaz que era de uma igreja pentecostal e que apresentava alguns drogados lá para gente, né? A gente ia lá um combinado, e aí quem queria sair a gente levava para o centro de recuperação. E aí encontrei com ele, ele estava de terno, gravata, né? Ele era pentecostal, a Bíblia grande, suado. Aí, pastor, fala aí, fulano, né? Falou com outro irmão que dava. Ele meio malandrão assim. Aí, ó, essa semana eu tô bem, hein? Essa semana eu posso tacar pedra no telhado do diabo. Mas por quê, irmão? Que agressividade é essa? Ele, não, que eu tô saindo da semana de jejum e oração e tal, tô muito bem. Aí a gente ficou lá conversando e tal, não sei o que, ele pegou, foi embora, e eu falei pro camarada que tava comigo, eu falei, tá vendo? Esse aí já perdeu a batalha, porque ele acha que fez jejum e oração, ele tá bem. Isso é orgulho. E orgulho é pecado. Então ele não vai tacar pedra no telhado do diabo. Então, quer dizer, ele não entendeu o texto, né? Ele agiu ritualisticamente. Então, eu preciso entender o texto para viver isso de maneira adequada, né? Para não sair falando, por exemplo, esse tipo de coisa, né? Então, é importante entender, né, o processo de produção do texto, o gênero literário que forma o texto. Se você não tiver ideia do que é gênero literário, estiver bem lembrado, pensa o seguinte: poesia, romance, ficção científica são gêneros literários. A Bíblia tem é, parábola, a Bíblia tem mito, a Bíblia tem saga, a Bíblia tem poesia, a Bíblia tem livros de sabedoria. Livros de sabedoria são aqueles que dão conselhos. Salmos, Eclesiastes, Tiago, no Novo Testamento. Então, são gêneros literários. Apocalíptico, profético. Profético não é que adivinha o futuro. Profético fala de denúncia do erro, proclamação da vontade de Deus e apelo à justiça social, certo? Então, quando eu entendo essa diversidade de gêneros literários, eu vou conseguir captar melhor a mensagem do texto. Então, a abordagem socioliterária é muito legal para isso. 4. Reconstrução do mundo social. Compreender as estruturas sociais, econômicas, políticas e religiosas que impactaram a vida da comunidade cristã primitiva. Quem eram os fariseus, quem eram os saduceus, quem eram os herodianos, de que maneira eles ameaçavam os cristãos, de que ameaçavam os seguidores de Jesus, de que maneira eles ameaçavam Jesus Cristo, porque eles tinham tanto poder e tanta influência junto ao Império Romano. Tudo isso é importante. Quer falar, Valéria? Ah, então, tudo isso é importante quando a gente vai tentar reconstruir o mundo. Né? Como eu já falei, o papel da mulher, o papel da criança, tudo isso nos ajuda, né, a entender. 5. Interpretação contextualizada. Integrar os insights socioliterários para iluminar o significado original do texto bíblico. Por exemplo, quando Paulo e Silas estão na prisão, aí eles oram, né? Aí as portas se abrem, aí o carcereiro fala assim: ah, vou me matar porque todo mundo fugiu. Aí eles falam assim: não, foge não que está todo mundo aqui. Aceita Jesus, será salvo tu e tua casa. Quando falam isso para o carcereiro, todo mundo repete hoje e fala assim: se você aceitar Jesus, todo mundo na sua casa vai ser crente, porque é promessa que está lá na Bíblia. Primeiro, que não é promessa para você e para ninguém. Segundo, que esse texto está narrando um episódio isolado. Terceiro, que o contexto social naquela época era diferente. A maioria das famílias, quem definia a religião era o homem. Então, se aquele homem fosse para o cristianismo, a família ia segui-lo, querendo ou não, aceitando ou não, gostando ou não. Por quê? Na época, naquele período, esse era o costume. Não quer dizer que você, que é o único crente, porque ninguém na minha igreja se converteu, na minha família se converteu, eu estou em pecado. Não, o contexto social é outro. A ideia é outra. E quantos pastores oprimem as igrejas até hoje com essa ideia de que se você não converteu ninguém da família, você está em pecado. Usando esse texto. Às vezes você pode estar em pecado mesmo, pode estar todo errado aí, não vai ajudar ninguém. Né? Mas aí é outra questão. Mas se você não está errado, a pessoa não quer, não é culpa sua, a pessoa não quer.
Ah, não estou cumprindo a promessa. Também não é promessa. O texto ali não é promessa. As pessoas acham que qualquer coisa que fala de futuro no texto bíblico é promessa. Não é, não existe isso. Né? Então, ao analisar o contexto, ao analisar o texto, eu vou trazer a mensagem para hoje de maneira adequada. Né? Então, você vê que aí há uma junção, né? Essa leitura diacrônica e essa leitura, né, que tenta analisar essa, essas questões sociais que estão em volta do texto. O objetivo, então, da análise socioliterária: compreender melhor a mensagem, o contexto original dos escritos neotestamentários, identificar as preocupações, desafios e as aspirações das comunidades cristãs primitivas, revelar as implicações sociais, políticas e éticas das narrativas e ensinamentos do Novo Testamento, fornecer uma base sólida para a aplicação contemporânea dos textos bíblicos. Então, assim, é uma forma de analisar o texto que eu particularmente gosto, acho que vale a pena. Agora é preciso ter as ferramentas certas. Não adianta comprar um livro do Silas Malafaia para fazer isso, você não vai encontrar. Né? Então tem que ter material adequado, material ligado aos métodos histórico-críticos, a análise socioliterária. Né? E aí eu vou botar alguns exemplos lá no grupo para vocês conhecerem, né, e se interessar, e vocês compram, adquirem, fazem aí o que vocês acharem melhor. No final disso, tem 5 perguntinhas aí que vocês vão ler, vão responder e vão me mandar como parte aí da nossa avaliação. Beleza, gente? Em termos de conteúdo, hoje era isso aí. Alguém quer perguntar alguma coisa, quer falar alguma coisa, quer reclamar de alguma coisa? A aula vai estar gravada? Vai, né? Tá gravado, tá gravado. Beleza. Tá bom, Beleza? Ricardo. Tranquilo? Legal. Então é isso. Tranquilo. Eu vou mandar o texto lá para vocês e depois eu mando a foto dos livros. E aí vão estar ligados a esse método socioliterário aí. Valeu? Ok. Então valeu. 8h45 aí a gente começa a ter BNT lá. Valeu. Valeu. Até Até lá. daqui a pouco. Valeu, professor. Tchau. Valeu. Tchau.